Fala, meu time Caipora, belezeira? Eu sou o Tom do canal Caipora Análise e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 9 de fevereiro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E agora eu trago essa novidade para vocês. Trago a nossa planilha Caipora com os resultados dos palpites do vídeo de ontem, beleza? Acertamos 50% até o momento e temos alguns jogos ainda para rolar até o momento da gravação deste vídeo, beleza? Temos um tremendo má sorte no jogo do Karabag contra o Sabah. Foi 4-3 para o Sabah, mas o Karabag venceu por 7-1 o primeiro jogo e se classificou. Não foi muito bem, mas acredito que temos win no restante dos jogos, beleza, galera? E também não se esqueçam do nosso canal no WhatsApp, que temos palpites na live stream aos finais de semana e todos os dias trazemos alguns palpites com odds altas, beleza, galera? Não se esqueçam de conferir. O link dessa planilha está no topo dos comentários, junto com o link desse canal no WhatsApp. E também temos o link do nosso Instagram. Dá aquela conferida lá e segue a gente, beleza, galera? Vamos lá, sem mais enrolação, bora pra intro! Fala, Caiporada! Começar as análises aqui então. Separei essa partida do Midtjylland versus Fredrikstad. Separei essa partida da The Atlantic Cup com over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? Temos a probabilidade de vitória para o Midtjylland de 56% e temos 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fredrik, ele tem 61%. Em séries, o Midtjylland vem marcando gols nos últimos 8 jogos e o Fredrik vem sem empates nos últimos 5. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Adelaide United versus Perth Glory. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo também. Por que eu separei este mercado? O Adelaide tem 56% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 33% nos últimos 9 jogos. O Perth Glory tem 44%. No histórico são 23 vitórias do Adelaide, 14 empates e 18 vitórias do Perth Glory. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Adelaide vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e o Perth Glory vem a 10 jogos marcando gols. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over gol no primeiro tempo em todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Clube Cienciano contra o Sport Cristal. Separei essa partida no Peru com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e temos 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Sporting Cristal, enquanto o Cienciano tem 50%. No histórico são 18 vitórias do Cienciano, 10 empates e 19 vitórias do Sporting Cristal. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Sporting Cristal não tem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Cienciano, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, Salzburg versus Sturm Graz. Separei essa partida na Áustria com over 1,5 gols. Salzburg tem 49% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sturm Graz tem 56%. No histórico são 60 vitórias do Salzburg, 33 empates e 33 vitórias do Sturm Graz. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Salzburg ele vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Salzburg, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Saint Truidense versus Kortrijk. Separei essa partida com over 1,5 gols na Bélgica. O Truidense tem 61% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kortrijk tem 33%. No histórico são 11 vitórias do Truidense, 7 empates e 13 do Kortrijk. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Truidense ele vem marcando gols nos últimos 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Truidense, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Eslováquia, separei Žilina versus Slovan Bratislava.
Separei essa partida com over 1,5 gols. O Slovan jogando fora de casa tem 46% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Žilina tem 83%. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 27 vitórias do Žilina, 18 empates e 33 vitórias do Slovan Bratislava. A média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Žilina vem a 9 jogos marcando gols e o Slovan Bratislava vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Žilina, over 1,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols também em todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Balaton versus The New Saints. Separei essa partida com over 1,5 gols no País de Gales. O New Saints tem 65% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e tem 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bala tem 78%. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 40 vitórias do New Saints, 16 empates e 2 vitórias do Bala. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Bala vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos e o New Saints vem vencendo nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Bala, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Irlanda, separei Shamrock Rovers versus Patrick's Athletic. Separei essa partida com vitória e empate para casa. O Shamrock tem 58% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O St. Patrick's tem 78%. No histórico são 37 vitórias do Shamrock Rovers, 19 empates e 27 vitórias do Patrick's. A média de gols é de 2,5 gols. Verificando em séries, o Shamrocks ele não perde as 5 partidas e venceu 4 delas, enquanto o Patrick's ele tem 3 jogos vencendo. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate para o Shamrock em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Shamrock vem vencendo e empatando todas as partidas. Então acredito que para a partida, nós temos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Larne versus Longal. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. Por que eu separei este mercado na Irlanda do Norte? O Larne tem 75% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Longal tem 44%. No histórico são 7 vitórias do Larne, 6 empates e 11 vitórias do Longal. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Larne vem vencendo as 5 partidas e o Longal não tem empates nas últimas 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Ballymena contra o Longal, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Sion versus Baden. Separei essa partida na Suíça com o mercado de over 1,5 gol no primeiro tempo. O Sion ronda das primeiras colocações do campeonato e ele tem 73% de probabilidade de vitória. Na forma recente, ele tem 56% de aproveitamento, enquanto o Baden tem 39% nos últimos 9 jogos. No histórico, são 6 vitórias do Sion, 1 empate e 1 vitória do Baden. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Sion vem a 5 jogos sem empates e o Baden vem sofrendo gols nos últimos 8. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo ocorrendo em quase todas as partidas. Então, nessa partida, over 1,5 gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Olympique de Marseille versus Metz. Separei essa partida na Ligue 1 da França com over 1,5 gols. O Marseille ele tem 71% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Metz tem 11%, venceu apenas uma partida das últimas 9. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, são 18 vitórias do Marseille, 9 empates e 9 vitórias do Metz. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Metz vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Marseille, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Borussia Dortmund versus Freiburg. Separei essa partida na Bundesliga da Alemanha com o mercado de over 1,5 gol no primeiro tempo. O Dortmund tem 63% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Freiburg tem 50%. No histórico são 31 vitórias do Dortmund, 11 empates e 7 vitórias do Freiburg. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Dortmund não perde as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em todas as partidas. E verificando na casa do Dortmund, over 1,5 gol no primeiro tempo também em todas as partidas.
Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, agora na Liga da Espanha, separei Cádiz versus Betis. Separei essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e o Betis tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cádiz tem 28%. No histórico de partidas entre as duas equipes são 7 vitórias do Betis, 6 empates e 2 vitórias do Cádiz. A média de gols não ultrapassa 2,5. Verificando em séries, o Cádiz vem sem vitórias nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em todas as partidas. Na casa do Cádiz, under 3,5 gols também em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos temos o under 3,5 gols ocorrendo na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima e última partida, Cruzeiro contra Patrocinense. Separei essa partida no Campeonato Mineiro com over 1,5 gols. O Cruzeiro tem 65% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Patrocinense tem 50%. No histórico são 6 vitórias do Cruzeiro, 2 empates e 1 vitória do Patrocinense. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Cruzeiro venceu derrotas nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols ocorrendo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. E eu vou transferir vocês para o nosso bilhete Caipora. Fala, galera, esse é o nosso bilhete Caipora para o dia 9 de fevereiro. Separei over meio gol no primeiro tempo para Adelaide United versus Perth Glory. Over 1,5 gols para Balatown versus Daniel Sands. E vitória empate para casa em Shamrock Rovers versus St. Patrick's Athletic. Separei over meio gol no primeiro tempo para Sion versus Baden. E por último, over meio gol no primeiro tempo para Borussia Dortmund versus Freiburg. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!